Conosco, seja bem-vindo. Você que veio aqui nessa noite, que ainda não é daqui da Moriá. E se não tiver uma igreja, você já encontrou uma, viu? Nós estamos aqui, junto como igreja. Eu tenho uma palavra para esta noite. Hoje eu não ia fazer live, não é o meu dia de fazer live. E eu estava em casa e de repente Deus disse assim: entra e fala. Então, eu comecei a falar de algo muito sério. E estou trazendo para a igreja hoje essa palavra. Eu até falei lá na live que eu ia trazer para a minha igreja esta palavra. E eu quero botar o nome dessa ministração, as 3 atitudes que ninguém poderá fazer por você. As 3 atitudes que ninguém poderá fazer por você. Então, lá em 2 Crônica, capítulo 7, do versículo 12 a 15, eu quero agora ler, e eu quero ler na versão João Almeida corrigida. Aleluia. Eu vou ler, depois eu vou orar. E eu creio nas grandes coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Essa palavra o próprio Deus desceu em um lugar onde um homem estava orando. Estava muito grato esse homem. Diz assim o versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Em outra versão diz: eu escolhi este lugar como casa de Deus. Essa expressão. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa. O 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus vamos lá, versículo 15, por favor. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos nesse momento.
Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos, ó Deus, aqui na tua presença. Venha, ó Deus, nos direcionando. Abre os nossos corações para aquilo que o Senhor quer. Em o nome poderoso de Jesus. Orar aqui, irmãos, não é fazer pedido. Todas as vezes que alguém chega para mim, ele diz: ô pastor, ora por mim que eu preciso fazer isso. Poucas pessoas vêm dizer para mim: pastora, ore por mim que eu estou muito feliz, estou grata, porque Deus fez algo grande na minha vida. Mas sempre há uma necessidade. Dessas 3 atitudes, uma delas é orar. Orar vem junto com quebrantamento, conversão. A palavra de Deus diz: convertei-vos hoje. Todos os dias. Ele diz para um povo que já é dele: se converte. Converter é mudar de atitude. É ter um comportamento diferente. Se converter também, ninguém se converte se ele não se arrepender. Se arrepender aqui, alguém diz: eu estou arrependido. Ali está acontecendo algo na sua conduta, na sua vida. Deus tocou nessa pessoa. Se converter aqui, não é só meditar no que fez, é tomar uma decisão falada a Deus. Uma decisão, através da humilhação. A Bíblia diz, até uma ordem: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Às vezes a gente pensa, humilhar não quer dizer: eu fui humilhado em lugar tal. Não, não é isso não. Tem nada a ver com isso aí. Humilhar é sentir a dor do pecado. Se arrependendo. Só se arrepende quem sente dentro de si o que fez. Se não haver um arrependimento que doa em você, ainda tem aí algo para acontecer na sua vida. Você já viu alguém dizer: eu morro, mas não me arrependo? Eu morro, mas não perdoo. Essa pessoa precisa da misericórdia de Deus e de arrependimento. É pela humilhação, pelo clamor. Sabe o que é clamor? É gritos, é choro. Isso é clamor. É um arrependimento que chega a pessoa a gritar. Não é só sentir vergonha não, irmãos. Eu estou com vergonha do que eu fiz. Se não houver um arrependimento e a dor, porque pecado dói. Traz dor, traz sofrimento, traz tristeza. É por isso que está escrito: o pecado gera morte. Há uma morte física, não. A morte da alma, a morte do espírito. O pecado gera isso. Quem vive pecando,
a gente se depara com pessoas, não é que ele é fraco, não. É que ele ainda não teve um posicionamento. Ainda não, ele não sentiu ainda a dor do que é ficar sem salvação. Quem vive pecando é uma pessoa que precisa de clamar, de orar, de se libertar para sair desse pecado. Quem vive pecando, que não tem como, está dentro da igreja, mas vive o tempo todo pecando. E tem um pecado aí muito, já está tão aberto para todo mundo. É questão eu vou falar, muitas mulheres casadas estão dizendo que os seus maridos tem senha no telefone, no aparelho de celular. A mulher não pode ver, porque lá está cheio de porcaria. Cheio de porcaria. E esses homens também estão se afastando da esposa. O diabo entrou aí. Não precisa mais de mulher. Precisa de um celular e alguém imaginário, alguém lá fora. Então, pecado, nós temos que fugir do pecado e da aparência do mal. Aparência do pecado. Nem tudo que parece é, mas nós temos que fugir da aparência do mal. Quem ora, vive em um quebrantamento, porque a presença de Deus gera quebrantamento. Na presença de Deus tem quebrantamento. Na presença de Deus, tem gente que chora com raiva, mas não chora na presença de Deus. Tem algo aí. Irmãos, somente pela oração podemos vencer as tentações graves e fortes. Somente na oração, na adoração, somente no clamor. Mas como é isso? Eu não sinto vontade. Pois a presença de Deus tem que ser buscada. Buscar a presença de Deus é algo de todo dia, de toda hora. Jesus diz: orai todo tempo, igreja. Orar sem cessar. É todo tempo. Está na cozinha, limpando a cozinha, limpando o banheiro, está orando. Está na rua, caminhando, está orando. É todo tempo, sem cessar. Mas eu oro na igreja. É suficiente para você? Você vem para cá e você ora. Só, pronto, acabou-se. Irmãos, a igreja é lugar de comunhão. A igreja é lugar de adoração. É daquilo que eu já vivo lá em casa. É daquilo que eu já vivo lá na minha casa. O povo de Deus tem que ler a Bíblia. Vai orar, lê a Bíblia antes. Não para ver o que Deus vai falar. Ele já está falando. O tempo todo temos que buscar o Senhor. A palavra de Deus diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Chegará um dia que será tão difícil buscar o Senhor. O
que você quer que Ele faça para mudar a sua história de vida? Um dia eu conversando com alguém, essa pessoa estava passando por uma luta de depressão. Ela disse: precisa morrer alguém lá em casa, para que haja um mover, para que as pessoas sintam que Deus está lá. Eu disse: não precisa você morrer, só se for você. Não precisa ninguém morrer, para que possa acontecer um abalo na terra. Precisa eu morrer para cá, para esse mundo. Foi o que eu disse para ela. Precisa você morrer para o mundo. Precisa você entender que aqui é rápido, o tempo passa. Precisa você estar viva. Precisa haver arrependimento. Precisa você perdoar e ser perdoada. É isso que precisa. Morre alguém, enterra, pronto. Você, quando sepulta alguém, você volta para casa, você vai continuar a sua vida. Você está vivo. Não resolve nada. A morte de uma pessoa, nem a sua, vai resolver os problemas dessa terra. Mas Deus pode fazer coisas grandiosas, só Ele faz. A atitude de humilhar-se, orando, né? Essa atitude, você está ali se entregando totalmente para Ele. Você está ali se humilhando a Ele. Você está ali pedindo a misericórdia dEle. Você está ali retirando, anulando o eu, para que Ele entre e faça coisas grandes na sua vida e através de você. Jesus ensinou os discípulos a orar. Como é que ora? E Jesus falou para ele, que a primeira coisa é entender que o Pai é Pai de todos nós, e Ele está nos céus. Que o nome dEle tem que ser santificado. Que assim como Ele é glorificado na terra pelos anjos, lá no céu, aqui na terra, Ele tem que ter respeito, principalmente com o seu povo. Nós desrespeitamos a Deus quando não cumprimos o que está escrito na Bíblia. Quando não acreditamos o que está na Bíblia. Quando não achamos que acreditamos, mas na hora de fazer o que é correto, não fazemos. Essa palavra, irmãos, a oração não é para pedir coisa. Eu já disse aqui à igreja uma vez, eu não vou mais para monte, deixei de ir para monte desde esse dia. Eu estava em um monte, mas apoio quem quiser orar no monte. Vai uma hora que não tem multidão. Eu estava no meio de uma multidão. E alguém orando, e essa pessoa, eu já conhecia. E ela começou a orar, essa pessoa. E quando ela orava, ela dizia assim: peça para a pessoa lá, que dê um carro, para fulana, faça ela me dar um carro. Eu peguei minha Bíblia, eu disse: eu já estou indo embora, vou embora. Porque esse lugar, monte, é um lugar sagrado, é o que eu penso. Monte é um lugar sagrado. Eu vou para lá para estar sós com Deus.
Moisés não levou ninguém para monte. Qual foi o outro que não levou ninguém? O que foi sacrificar o filho? Abraão, fique aí com o jumento. Assim ele diz para as pessoas que ajudaram ele até na montanha. Agora eu subo só com o sacrifício que era o filho. Nesse momento de intimidade com Deus, todo crente tem que ter intimidade com Deus. Todo crente tem que estar bem com Deus. Davi sabia disso, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu não vou pedir casa, eu vou orar. Ele sabe que eu estou sem casa, eu necessito. Eu posso dizer para Deus: Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas eu preciso da tua misericórdia. Sou pobre e necessitado de tantas coisas, mas eu preciso. Quando a gente caminha com Ele, essa atitude de se humilhar, essa atitude de quebrantamento, essa atitude pela busca da face de Deus. Buscar a face de Deus. Pode faltar qualquer coisa, mas a presença de Deus na vida de um homem, de uma mulher, não pode faltar. E ele não é invasor. Eu preciso querer que Ele esteja fazendo morada na pessoa do Espírito Santo na minha vida. E Deus não divide a glória dEle com ninguém. Se você é templo do Espírito Santo, esse templo não tem que ser dividido com a pornografia. O seu corpo tem que ser santo. Se você é templo do Espírito Santo, você tem que respeitar esse corpo que agora é templo. Pode dar glória a Deus, irmãos. Pode glorificar a igreja. Porque o templo do Espírito Santo, ele não pode ser violado, que é o nosso corpo. Aí não tem como meter a minha cabeça. Depois de tantos anos na Bíblia, como é com o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, esse corpo, eu tenho uma mente, ela vai se corromper com qualquer coisa que seja, eu não posso. Eu tenho que pedir a mente de Cristo para a minha vida. É isso aí, você pode pedir a mente de Cristo para a sua vida. Eu não vou desejar a casa bonita, eu não vou desejar o carro, a lei, ou bonito ou feio, não tem nada a ver com isso. Eu vou desejar a glória de Deus para a minha vida. As outras coisas serão acrescentadas. É Deus que cuida de você. Eu não vou forçar uma barra para eu ter algo, irmãos. Porque eu não sei se Deus quer me dar isso, entendeu? Que eu estou aqui me morrendo por isso. Mas eu vou colocar na mão do Senhor a minha vida. Aí Deus faz. É pela busca, essa paixão, essa sede que temos por Deus, é pela presença dEle, é pela sua face, é pela busca da face de Deus. Isso é a busca da revelação de Deus. Face é revelação, é sentir Ele dentro de você. É sentir a voz dEle, é ouvir a voz dEle, é ser conduzido pelo seu Espírito.
em pequenas coisas. Não vai por aí, não viaje. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas viagens eu já desmanchei em cima da hora, porque ele diz não vai. Faça prova dele. Faça. Você que vai casar, está aí com a paixão doida, não casa assim não. Pergunta, Senhor, é esse aí que é meu marido? Ele vai dizer. Tem intimidade com ele. Tem intimidade. Vai ser sócio de alguém. Entrar numa sociedade. Peça para Deus, Senhor, eu vou com essa pessoa ser sócio dele? Ele vai te dizer, ele é vivo. Ele fala. Agora, se você quiser andar sozinho, é só quebrar a cabeça, irmãos. É perda de tempo. Com Deus, nós não estamos andando sozinhos. Ele é presente. É pela busca de um Pai eterno. É isso que a igreja precisa entender. Avivamento é uma busca constante por santidade, por revelação de Deus, pela presença de Deus. Aí eu estou lendo a Bíblia, eu fiz curso não sei de quê. Irmãos, isso tudo é importante. Mas o importante é ver a revelação do trono da graça de Deus. Isso é que é suficiente. Isso é que é ser cristão. Faz as coisas de qualquer jeito. Vai para onde quer de qualquer jeito. Pergunta para Deus se é para ir. Pergunta para Deus se Deus está nisso. Porque será uma perda de tempo. Muita gente desassossegados. Sabe o que foi que disseram? Que Jesus disse para os seus discípulos? Que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Que só o Senhor tem a palavra de salvação. Sabe o que é? É sede da presença de Deus. A presença de Deus é suficiente na nossa vida. Para onde iremos nós? Para onde tu vai, irmão? Que só o Senhor tem a palavra. Só Ele tem o nosso futuro na mão. Se é que nós temos um futuro. O meu é ir para o céu. Mas enquanto estamos aqui, nós queremos viver aqui. E Deus abençoa para viver aqui. E nos dá o melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus. Como Moisés disse: quero ver a tua face. É isso que ele queria. Porque a glória de Deus já estava com ele. A manifestação de Deus ele já estava vendo. Ele já tinha vivido coisas grandes. O sobrenatural ali era real. Mas agora ele estava ali orando. E ele queria ver a face de Deus. E Deus testou ele. Ninguém jamais viu a face de Deus. Viu anjos. Mas a face de Deus, ninguém suportaria ver a face de Deus e ficar vivo. Ninguém. Mas Moisés queria muito mais. Ele não queria sentir só o perfume. Ele não queria só ouvir a voz. Mas nós aqui, irmãos, nesse
tempo. Dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos movidos por Ele. Nós não estamos sozinhos. Jesus disse: precisa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. E Ele habitará com você, dentro de cada crente. Não tem como, não cabe outro ser nesse lugar. Você é templo. A palavra de Deus diz que é. Mas eu imagino algo da parte de Deus. A presença dEle é que faz tudo. A oração pela humilhação é a nossa única chance de falar diretamente com Ele. Não é aquela oração: Senhor, Tu sabe que eu estou cansado, trabalhei muito, Senhor. Me dá uma boa noite, em nome de Jesus, amém. Vá para lá com a tua oração, irmão. Que vai encher saco de outro, meu irmão, com essa oração aí. Isso não é oração que você vai ser consolado de nada, não. Você tem que ter tempo para orar, para gerar sentimento pelo pecado. Você tem que sentir nojo do pecado. Você tem que fazer uma lista de pecado, o que pode e o que não pode. Você tem que vigiar. O vigiar vem primeiro. Vigiar e orar. E para que não? Não caia em tentação. Já é queda mesmo. É cair na tentação. Começa pelo pensamento. A mente do homem é contaminada com muita coisa. Um pensamento. A maioria dos pecados, ele começa na mente. E depois será executado. Ódio é na mente. A pessoa começa a matar outro muito antes de enfiar a faca. Não suporta a pessoa, não quer ouvir nem a voz da pessoa, que tem ódio. E ali o demônio vai colocando coisa, mas não passa nem perto da outra pessoa, ódio. E esse ódio vai crescendo, até matar. Não se mata só matando, derramando sangue e a pessoa cair no chão. Vai matando dentro da própria pessoa. Tem muitas mulheres matando muita gente dentro delas. E homens também. E fazer uma libertação de uma pessoa. E na hora, ele disse: eu não quero... Perguntei o nome da pessoa que fazia parte da família dele. Ele disse: eu não vou lhe dizer, porque eu não falo o nome dessa pessoa. Pois você vai morrer, meu filho. Já está morto uma banda já. Falta só cair. Um ódio muito grande, a ponto de não pronunciar o nome da pessoa. Aí a gente pensa: não, eu não estou fazendo mal nenhum com essa pessoa. Já está fazendo mal grande. A oração é a chave que abre a porta do coração de Deus. Quer que Deus entre na situação que você está vivendo? A oração é a chave. Quer que Deus traga um tempo de paz? A oração é a chave. Mas ela acompanhada com quebrantamento e humilhação. Quebrantamento, clamor e oração. Mas eu não estou com vontade de clamar. Então não houve arrependimento. Ter nojo do pecado é chorar por ter pecado. Ter nojo do pecado é chorar pelo
pelo pecado, porque pecou. Ter nojo do pecado é você se achar a pior pessoa dessa terra. Ter nojo do pecado a ponto de clamar, de correr para os braços de Jesus e dizer: Senhor, me perdoe. É você realmente ter entendido que Deus é quem vai fazer. Lá em João 10, versículo 27, por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e eu conheço-as, e elas me seguem. Sabe por quê? Aqui Jesus falando: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você conhece a voz dele? Só conhecemos a voz de alguém se nós conversarmos com essa pessoa. Se tiver intimidade. Se tiver intimidade, você conhece a voz dele. Se tiver intimidade, você conhece o cheiro dele. Se tiver intimidade, você sente a presença dele. Eu sinto a presença do meu marido na hora que ele chega. Sempre senti. 50 e poucos anos de casado. Intimidade. Não é porque ele abriu porta, não é, eu posso estar lá no meu quarto. Quando ele chega na casa, eu sei que ele chegou. Intimidade. Você tem intimidade com Deus? Mas não precisa nenhum marido, nenhuma mulher sentir não, viu? Eu que sinto. E nem o marido achar: agora tu vai sentir minha presença. Não, tem que sentir a presença de Deus. Eu estou falando de intimidade. A intimidade que você tem com Deus, você sente que é Ele, você sente a presença dEle. Aconteceu uns anos atrás, eu já contei isso aqui. Eu estava trabalhando em um reencontro no Tocantins e de lá eu tive que ir para São Bento. Que já andou em São Bento sabe que Araguatins para São Bento, para voltar é longe. E eu fui, eu tinha que levar um recado para um discípulo meu que estava lá, e era urgente, e meu pastor disse: ela precisa ir lá, vá logo hoje. E eu terminei de ministrar e eu fui. E chegando, e no caminho, eu fui dirigindo. No caminho, aí eu resolvi a situação lá, que o pastor pediu, e eu voltei para casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu estava sofrendo há uns meses de uma enfermidade na coluna, muito sério. Eu não conseguia sentar. Eu só ia ter cuidado para sentar. Tinha que ter muito cuidado. Eu não chegava no lugar e sentava, como todo mundo faz. Eu tinha que ter muito cuidado para sentar. Ela doía da cintura até na última vértebra. E eu sempre pedindo a Deus: Senhor, Tu pode me curar. Só dizia que Ele podia. E aí eu fui nesse lugar e voltei, depois de 3 dias, e eu deitei. Meu marido deitou e eu deitei aqui na cama. E eu durmo assim com esse braço aqui, lá de fora da cama. E de repente eu sinto alguém no meu quarto. Só que eu senti, não era meu marido. E eu não tive medo. A presença dele estava naquele quarto. E eu estava já dormindo e
dormir e acordada ao mesmo tempo, que o olho não abre, por causa do cansaço e tanta coisa. E de repente eu sinto alguém triscar a roupa no meu cotovelo. E ele disse assim para mim: vira que eu vou lhe aplicar o remédio. Eu virei. Ele disse assim: vai ser só uma picadinha na sua coluna. Ele aplicou esse remédio. Ele disse: e para tu saber que é eu que estou fazendo isso, amanhã tu vai sentir um amargo na sua boca. Aí eu dormi, irmãos. Eu dormi e não me lembrei mais disso. Não lembrei. Levantei e tal, saí do meu quarto, sentei como nunca tinha sentado. Eu não estava lembrando de nada e eu não senti nada. Quando eu não senti nada, aí eu sempre gosto de tomar água antes de tomar café. Aí eu tomei um copo de água. Quando eu fui tomar água, a água estava amarga. Aí eu entendi que ele tinha me visitado e tinha me curado. Eu entendi que ele entrou no meu quarto. A presença dele é real, muito real. A presença dele. O que eu estou dizendo, estou falando hoje? Buscar a presença de Deus. Diga comigo, eu posso fazer isso. Não é só orar. Orar é importante, mas orar sem Ele não tem importância nenhuma. Orar sem a presença dEle não tem importância nenhuma. Orar com a presença dEle, você chora porque você não fica de pé. Orar com a presença dEle, você consegue mudar a sua história. Você consegue mudar a sua vida. Orar sem se reclamar. Faça isso esse ano de 2026. Não se reclame por nada. Cortar a sua luz, louvado seja Deus, amanhã eu resolvo. Entendeu? Aconteceu algo na sua casa, não fique doido não, com a dor na cabeça não. Você tem um Pai poderoso que pode resolver isso. Sacode teu marido, esse que fica doidinho de vez em quando. Está ouvindo? Porque Deus quer te dar o melhor dessa terra. Clama a mim, responder-te-ei as coisas grandes e ninguém sabe, ocultas que vocês não sabem. Clamor é oração, choro, ranger de dente mesmo. É dor pelo pecado, pela desobediência. Clamar é você olhar para você e ver seus defeitos. Olhar para você e ver onde você pecou. Olhar para você e ver onde você vacilou. Aí está aí de mal a pior financeiramente, mas não dizima. Aí essa oração não sobe não, irmão. Pode parar. Não sobe não. Não sobe. É uma chave a obediência. Não acho certo, mas eu vou fazer porque a Bíblia diz que é para fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Viver uma vida tranquila, que não tem ninguém para te reclamar de nada. Esse povo de Deus, elas estão na igreja. Imagine Deus dizendo, elas estão na minha igreja. Esse povo que adora, que clama, que acredita. Esse povo do fogo. Esse povo que realmente tem unção. A unção que quebra o jugo. É porque é santo.
Eu até concordo com algumas pessoas que diz assim, como é que igreja tal, que eu não vou dizer igreja, que igreja não tem nada a ver com isso, os problemas das ovelhas, as ovelhas de Jesus, elas podem estar espalhadas aí para qualquer denominação. Os crentes é crente, é filho de Deus, eles se destacam. Quando eu vejo alguém dizer assim, não concordo com isso, não concordo com aquilo, e eu concordo com ele, sabe o que é? Não, eu não concordo esse povo caindo desse jeito, eu sei como essa pessoa vive, eu sei como é que ele trata com a esposa em casa, eu sei como essa mulher procede, eu sei que compra, não paga a dívida, eu sei, então eu concordo com essas pessoas. Ah, mas é faladeira de língua estranha, até profetiza, com a vida toda errada, problemas demais, não se converteu ainda. Sabe o que é? Eu concordo com quem fala, não porque ele está falando, que não tem nada a ver com as ovelhas dos outros. As ovelhas são de Jesus. As minhas ovelhas, está falando. Então eu não posso falar de nenhuma delas. Mas eu estou dizendo assim, concordo com quem fala lá fora, eles têm razão. Se eles conhecem a pessoa, e essa pessoa está dentro da igreja, fazendo coisa errada lá fora, deformando a própria igreja que ele está lá, sim, aí eu concordo. Essa pessoa está certinha. Tem até medo de pisar na porta da igreja. Irmãos, igreja verdadeira, igreja de Jesus, é uma igreja que anda sem medo. As ovelhas de Jesus estão na igreja, elas seguem Jesus, elas ouvem a voz dele e obedecem. Obedecer é melhor do que sacrificar, é uma palavra assim de Deus, mas que meu pastor fala muito disso. Elas têm um bom coração, um bom e reto coração. Um bom e reto coração. Essas ovelhas, esse povo, coração bom, generoso, reto, amável. Essas são as qualidades dessas ovelhas de Jesus. Ele diz também, eu digo, e assim elas não duvidam. Por isso que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ninguém vai seguir alguém que ele não acredita nele. Ninguém vai, na dúvida, a pessoa não vai. Será que essa pessoa é uma pessoa boa mesmo? Como é que vai seguir alguém que você não acredita na conduta dele? Não segue não, irmãos. Então ele está dizendo aqui, ele, Jesus, dizendo que eu digo e assim elas não duvidam, elas seguem, me seguem. Isso foi Jesus que falou, porque elas conhecem a voz de Deus, só fala, ele está falando das suas ovelhas, ele está falando de quem ele conhece. Jesus está falando das suas ovelhas, que elas ouvem a voz dele e seguem. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Amém? Isaías 30, estou encerrando com esse versículo. Isaías 30, versículo 31. Por favor. Desculpa aí. Eu mesmo escrevi, eu mesmo achei que era
um 3 bem aqui, é 2. O que diz aqui, Isaías 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, vamos lá. Este é o caminho, andai nele. Se vós desviardes, sem vos desviareis, nem para a direita e nem para a esquerda. Terás por contaminadas com as coberturas das tuas esculturas. Sim, não é isso aí não, só isso mesmo, 21. E aqui na minha versão aqui, quando te desviares para a direita, ou desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirá uma voz que diz, este é o caminho. Esse é o que está na minha versão. Então eu quero nesse momento chamar o pessoal do louvor, por favor, já pode vir para cá. E eu quero também, hoje, quando eu estava orando por esse culto desde de manhã, eu pedi a Deus uma palavra para esse último culto. Uma palavra que gerasse dentro de nós algo, a ponto de haver mudança dentro de nós e através de nós. A partir de hoje, a partir da agora, a partir desse tempo. Essas atitudes, orar, irmãos, nós temos que começar hoje, pedir perdão por não ter buscado o Senhor. Pedir perdão por não ter nos humilhado debaixo da potente mão de Deus. Pedir perdão por não ter buscado a face de Deus, a presença dEle. Pedir perdão por ser tão omissos nessa caminhada com Jesus. Deixar de ter o culto doméstico em casa, em família, casal orar, os sacerdotes, os homens, os maridos, orar. Você que ainda não é casado, ore, e já ore pela sua futura esposa, para Deus trazer uma esposa temente a Deus. E orando hoje, nós devemos nos quebrantar diante do Senhor. Todos que sentem que é pecador, que errou, chora, porque o pecado traz dor. Pecado, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, já pensou a dor que eles sentiram? Porque a partir daquele, Deus descia todo final de tarde, todas às 18 horas, para visitar esse casal. E chega um dia que eles desobedeceram. Imagine só ouvir a voz dizendo, vou embora. E a sentença, que o homem que tinha tudo, do bom e do melhor, sem fazer esforço físico, ele teria agora, a partir daquele momento, de ir para um lugar que ele tinha que trabalhar, porque ele tinha um jardim. Deus plantou um jardim e colocou eles lá, e deu as ordens. Tantas frutas que tinha ali, só tinha uma fruta proibida, que eles não tocassem.
E o pai ainda disse: olha, se tocar, não pode tocar. Coma de todas, mas dessa não, essa é proibida. E aí, irmãos, aquela mulher, ela pariu filhos sem dor. Biblicamente, eu quero dizer que sim, que a partir daquele dia, ela e nós tudinho, todas as mulheres, passamos a ter dor, para nunca mais esquecer. E ter que ir para uma mata que não tinha nada. Sabe o que é amansar burro? Deve ter sido isso que eles viveram. Ter que trabalhar todos os dias, plantar para poder comer. O jardim, diz a palavra do Senhor, que Deus cerrou o jardim, fechou e colocou anjos na porta para que eles não chegassem nem perto. Deus abomina o pecado. E o pecado da desobediência, Deus abomina. Ele não podia abrir porque o bichinho era bonitinho. Não. Eles não voltaram mais lá. Eles foram trabalhar. E a única roupa que eles tinham era de folha que Deus tinha feito. Eles tinham que fiar. Eles tinham que ter inteligência a partir daquele momento. Eu quero lhe dizer que nós estamos vivendo em um outro tempo, que tudo é possível aquele que crê. Nós estamos vivendo um outro tempo. Talvez você esteja bem aí: pastora, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Leva a sério as coisas que Deus está falando. Faça o caminho de volta e diga para o Senhor: eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Eu quero que Deus mude a minha vida. Eu quero que Deus mude a minha casa, o meu casamento, a minha vida financeira. Eu quero que Deus mude. Eu desejo isso, mas eu quero me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Eu quero chorar debaixo da potente mão de Deus. Eu quero sentir a dor do pecado. Eu quero sentir a dor do pecado. Eu quero orar por você hoje.